Ancine, Agência Nacional do Cinema. Sobre fundo preto, patrocínio I Love Prio. CMPC. Dexco. Uma produção Delos Boreal. Pontos luminosos se movem. Apresentam Fronteiras, Jornadas para o Amanhã. Pessoas andam na penumbra. A humanidade está numa encruzilhada. Homem de cabelo branco. Tantas coisas no mundo estão mudando de uma forma tão rápida. A tecnologia, ela meio que nos afronta e nos assombra um pouco. Lesse, físico, astrônomo e escritor, um dos maiores divulgadores da ciência na atualidade. As decisões que a gente toma agora vão forjar um caminho que pode ser, talvez, ainda sustentável para o nosso projeto de civilização ou não. Membro da Sociedade Internacional de Ciência e Religião e da Sociedade Americana de Física. Uma mulher anda por um campo, carros passam numa rotatória. Praia de Falésia. A gente tem que realmente repensar um pouco quem nós somos. Qual a nossa relação com nós mesmos, entre todos os seres humanos e principalmente com o planeta Terra. Lesse, contemplado com o prêmio Templeton, defende que a ciência e a religião não são inimigas. E A hoje Terra eu queria é vista cada convidar vez mais de vocês a uma perto. reflexão sobre o que significa ser humano nesse momento que a gente está vivendo, no século XXI. À direita de uma foto em preto e branco do homem, Marcelo Gleiser, físico teórico brasileiro. À esquerda, como reinventar a humanidade na era digital. Lesse, o mistério da existência. Na penumbra, pássaros voam perto de um dolmen. Como que a gente chegou aqui? 30, 40 mil anos atrás. Os nossos ancestrais, eles entendiam que nós, humanos, somos completamente dependentes da natureza. No vale, várias encostas estão cobertas de neve. A sobrevivência das tribos era completamente dependente dos ciclos naturais, das estações do ano, das secas e das chuvas. A vida era uma celebração do mistério da existência. A vida era mágica e a vida era profundamente espiritualizada. Percorre-se uma planície verdejante parcialmente alagada e ladeada por arvoredos. Mas o que aconteceu? Nós desenvolvemos a agricultura, criamos as cidades, as pessoas foram se concentrando cada vez mais aonde existia riqueza. Nós então fomos expandindo esse mercantilismo a partir da exploração do quê? Das riquezas do mundo natural. A natureza começou a ser cada vez mais um objeto de exploração que sustentava a vida das pessoas. E a terra, então, foi dessacralizada. Essa relação das pessoas com a natureza passou a ser uma relação utilitária. E quanto mais a ciência foi avançando, mais abstrata essa realidade sagrada foi ficando. Arranha-céus. Lesse, o universo como um relógio. Há um relógio de 24 horas. No século XVI, o que o Copérnico fez, quando ele propôs que a Terra não era o centro de tudo, que a Terra era um planeta girando em torno do Sol, foi uma coisa extremamente revolucionária. E no século XVII, com Galileu, com o Descartes, com o Newton, com o Kepler, nós então entendemos que realmente é possível descrever muita coisa do mundo natural de uma forma mecânica, usando leis matemáticas que descrevem como os movimentos ocorrem. O universo se torna um relógio. No século XVIII, com o Iluminismo, a razão, nossa capacidade de raciocinar logicamente sobre a natureza, passa a fazer parte das relações sociais entre as pessoas, das leis não só da natureza, mas das leis dos homens. No século XIX, a coisa então explode, a civilização industrial essencialmente se alimenta das entranhas da terra, do petróleo, do gás natural, do carvão, para poder nutrir a máquina industrial que está cada vez ficando maior.
percorre-se uma fábrica. Isso é um metabolismo global. A gente se alimenta, a gente usa essa energia, metaboliza ela e bota para fora o quê? Plástico, lixo, muito gás carbônico, muito metano e, obviamente, cidades grandes, coisas bonitas, obras de arte, o conforto de muita gente. Então você sempre tem essa dualidade entre a luz e a sombra das coisas. Aceleradamente, carros avançam por avenidas e viadutos. E agora, no século XXI, a gente entendeu, pelo menos a maioria das pessoas que está pensando sobre a realidade com os olhos abertos, entendeu que está na hora de pagar a conta. Qual é o preço que a gente tem que pagar na nossa desumanização para a gente alimentar esse crescimento que, obviamente, nutre a sociedade como um todo? A Terra é vista cada vez mais de longe. Lê-se o futuro e seus desafios. Há uma cidade que é refletida no céu. Com esse crescimento todo da tecnologia, o futuro em que a gente vai viver é um futuro que tem um monte de promessas fantásticas e tem um monte de riscos existenciais que nós mesmos estamos fabricando. Mão e prótese de mão se aproximam. Lê-se Desafio 1. Mecanização e automação. Percorre-se uma linha de produção com robôs. A mecanização e a automação no trabalho é fundamental, porque essas máquinas elas vão diminuir, sem dúvida, a quantidade de acidentes que existem no mundo. Mas o que vai acontecer com essa mão de obra que não é especializada? Como que esses vários milhões de pessoas vão ser retreinados para poder serem úteis ainda para a sociedade quando eles forem essencialmente reciclados por esse novo tipo de tecnologia? E quem que tem que se preocupar com isso? É o governo? Ou são as empresas que estão criando esse tipo de tecnologia? Nesse momento, ninguém está se preocupando com isso. Janelas de vidro de um prédio são vistas cada vez mais de perto. Sempre no mercado de trabalho, com o desenvolvimento da tecnologia, certas profissões vão realmente se tornando mais obsoletas. Isso não tem a menor dúvida. Mas o que está acontecendo agora, que é novo, é a velocidade com que isso vai ocorrer e a falta de um posicionamento ético corporativo que se preocupa com isso tudo. Lê-se Desafio 2. Engenharia genética. A engenharia genética. Essa sim é a grande revolução do século XXI. O que a gente pode fazer agora? A gente pode manipular diretamente os genes de um ser vivo. Isso daí é uma coisa muito boa, em princípio, porque você vai poder curar uma série de doenças genéticas terríveis usando esse tipo de tecnologia. É como se o nosso código genético fosse um jogo de Lego. Elas são capazes de, essencialmente, ativar ou desativar uma dessas pecinhas nesse jogo de Lego, que é um gene que pode gerar uma doença ou não. Fantástico. Porém, você pode imaginar um cenário em que você também pode ativar ou desativar certos genes que vão transformar o genoma humano de uma forma permanente. Então, pela primeira vez na história, a gente está manipulando a essência da vida. E a questão, mais uma vez, é quem que vai legislar isso? Quem que vai decidir o que é certo, o que é errado? Até que ponto a gente pode ir com a utilização dessas tecnologias? Parte de um DNA gira. Lê-se Desafio 3. Transhumanismo. Mãos masculinas digitam num celular. Se você parar para pensar, o telefone celular é uma expansão da sua pessoa. Esse telefone expande a nossa consciência. E mais ainda, em vídeo você projeta a sua essência visual e auditiva em qualquer lugar do mundo. Então é como se a gente pudesse viajar pelo espaço, não materialmente, mas imaterialmente. A informação de quem você está viajando pelo espaço, feito um espírito. O limite total disso é o transhumanismo. Animação com um cérebro cheio de fios e peças. É possível, em princípio, decodificar o teu código genético, decodificar toda a informação que faz você, num grande programa de computador, armazenar isso numa memória e, essencialmente, simular a sua existência nesse computador. Numa animação, um cérebro verde gira. Você, essencialmente, passa a ser uma nuvem de informação que se propaga de uma máquina para outra. Existem muitas pessoas muito inteligentes, muito sérias, falando essas coisas.
a ideia de que finalmente a ciência vai conquistar a morte. Nós vamos nos tornar imortais através dessa ambição transhumana. Certamente a gente não tem nem o começo do conhecimento para poder fazer isso. Você vai poder fazer aproximações de você, que é o que a gente faz em computação, então não vai ser bem você, vai ser uma aproximação, um modelo de quem você é, que certamente não vai ser a mesma coisa. Esse tipo de imaginação científica, ela tem um lado poético, mas ela tem um lado de pesadelo também. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito no século XXI. Transformação profunda da sociedade moderna por causa dessa nossa nova tecnologia, que certamente é uma expansão e uma integração humano-máquina que você não vai voltar para aí e não deveria voltar atrás. Mas, por outro lado, quanto mais a gente usa essa tecnologia, menos a gente se lembra de quem nós somos. Porque a gente passa a ser uma coisa nova. Lê-se Desafio 4, Inteligência Artificial. E o limite disso é a ideia de que você vai gerar inteligências artificiais, né? Mas a inteligência artificial que mais assusta é o que a gente chama de inteligência artificial geral. Centenas de 0101 giram na Ou ponta seja, de aquela filetes que verdes. não só faz várias tarefas, mas que tem consciência de que existe. Uma máquina ter consciência de que existe, se isso fosse possível, seria realmente uma outra era na história da humanidade. Como que a gente ia lidar com essa máquina? Essa máquina ia ter direitos? E se a máquina, obviamente, que vai ser muito mais sofisticada e mais inteligente que nós somos, como que a máquina vai lidar com a gente? Quadriculado cobre a cabeça de pedestres. Bom, felizmente, isso tudo é uma grande besteira. Porque nós, agora, não temos a menor ideia de como funciona o cérebro humano. Série de rostos. Por que você é você? Da onde que vem essa subjetividade da nossa existência? Ninguém sabe. A gente não tem a menor ideia de como que a inteligência é refletida nessa relação entre neurônios e sinapses no cérebro. Neurônios se iluminam e se apagam. Então, para dizer que a gente vai construir uma máquina que nem tem corpo, a nossa percepção da realidade é totalmente codependente do corpo da gente, dos sentidos, de uma forma completamente diferente de uma máquina. Talvez até seja possível criar uma máquina inteligente que tenha uma noção de que ela existe, mas a consciência dessa máquina vai ser completamente diferente da nossa. E quem que está pensando nisso? Alguns filósofos, alguns cientistas, mas muito menos gente do que deveria no momento. Cubos cinzas saem de um desenho em 3D de uma mulher que se desintegra. Lê-se Como Sobreviver a Nós Mesmos. Percorre-se em costas cobertas de gelo. Mas todos esses riscos, eles não são nada comparados ao risco que realmente a gente tem nesse momento, que é o risco das mudanças climáticas. Porque esse já está acontecendo. Enchentes. Como que a gente vai lidar com esse tipo de problema, dado o fato de que nós nutrimos essa máquina industrial usando a terra, né? Usando a natureza, abusando dos animais, das florestas, etc. Como que a gente pode reconciliar essas duas coisas? Sai fumaça de uma chaminé. Se você pegar 4 bilhões e meio de anos e contrair em 24 horas, nós aparecemos 5 segundos antes da meia-noite. Ou seja, nós acabamos de chegar. Eventualmente, o sucesso tão grande dessa espécie em se expandir que ela se esqueceu de que ela depende desse planeta. Pessoas com máscaras cirúrgicas. Então a pandemia, erupções vulcânicas, maremotos, terremotos mostram o quanto nós não estamos acima da natureza. As aranhas, os carrapatos, as antas, os elefantes, toda essa cadeia da biosfera é codependente. E se a gente acha que a gente vai poder resolver os nossos problemas ecológicos com a ciência, se esquecendo dessa hierarquia horizontal da vida que existe no planeta Terra, a gente está super enganado. Todas as formas de vida na Terra são descendentes de uma bactéria. A Eva, moçada, era uma bactéria. Se você olhar para o nosso código genético,
Nós somos 30% cogumelos. Nós carregamos o código genético de árvores e plantas e todos os tipos de animais na gente. E todas as formas de vida são ligadas geneticamente a essa primeira bactéria primordial. Esse mistério da existência é extremamente importante, que nós somos matéria viva. Nós esquecemos que nós fazemos parte integral do universo. Cada um de nós carrega no corpo da gente a história inteira do universo. Visto de costas e cada vez mais de longe, um homem olha para um céu estrelado. Lê-se: uma nova espiritualidade. The engines are on. 4, 3, 2, 1. Labaredas saem de um foguete que é lançado. Um componente do foguete cai na direção da Terra. Parte da Terra é vista da Lua. Essa é uma foto que foi tirada pelos astronautas da Apollo 8, quando eles estavam orbitando a Lua e o nascer da Terra. Foto de um astronauta. E um dos astronautas fala que ele, quando viu isso, ele começou a chorar e teve uma visão completamente diferente, um momento assim de uma transcendência espiritual que transformou realmente a vida dele. E isso é uma coisa que se chama The Overview Effect. O efeito de você ver a Terra como um todo, que vários astronautas têm isso, que transforma eles profundamente. A Terra é vista cada vez mais de longe. A nossa galáxia Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Mais de 95% das estrelas que existem numa galáxia têm planetas girando em torno delas. Existem trilhões de planetas só na nossa galáxia. Trilhão é um com 12 zeros. E a nossa galáxia é uma entre centenas de bilhões de outras. Quanto mais a gente olha para esses planetas todos, mais a gente entende o quanto a Terra é um lugar absolutamente único. Girando a Terra revela o Sol. Talvez exista um outro planeta parecido com a Terra. Água, carbono, tudo isso. Floresta de pinheiros cobertos de neve. Mas esses planetas não vão ser a Terra. Floresta de pinheiros. Nós somos os únicos humanos no universo. Não vai haver um outro planeta que vai ter a mesma história evolucionária, os mesmos acidentes cósmicos. Não vai haver uma outra espécie como a nossa. Série de rostos. Nós somos únicos, porque nós somos a espécie que é capaz de contar a história de quem nós somos. E a partir desse momento que existe uma manifestação de matéria viva que é capaz de contar a sua própria história, essa espécie sobe moralmente para se tornar a voz do universo. O universo só tem uma história porque nós estamos aqui para contar essa história. Sem dúvida, a gente destruiu uma grande parte desse planeta, mas a gente construiu uma narrativa que é a história cósmica. Nebulosa azul, galáxia roxa, nebulosa colorida. Envolto por um halo verde claro, um corpo celeste preto com pontos luminosos gira. No topo de um rochedo, uma mulher olha para o mar. Imagina só que tristeza seria se nós não conseguimos sobreviver a nós mesmos e o universo se calasse. E como a gente pode então mudar essa história? A gente tem que se reintegrar com a natureza. A gente tem que entender que nós não estamos acima de nada, que nós somos parte dela. A gente tem que ressacralizar o mundo natural. Uma das interpretações da palavra religião é religare. Então, o religare da religião agora é o religar com a coletividade da vida que existe nesse planeta. Essa, para mim, é a única salvação. A gente voltar a entender que nós temos que respeitar o caráter sagrado da biosfera, o que eu chamo de biocentrismo. Existem vários tipos de espiritualidade que não são sobrenaturais. Existe uma espiritualidade secular, que é a nossa relação com o mistério da existência, simplesmente a nossa capacidade de se maravilhar com o fato de que nós existimos e que existe tanto mistério à nossa volta. Um homem negro olha para cima. Cada vez mais de perto vê-se um olho de uma mulher que olha para cima. A Terra gira e tudo escurece.
Pontos luminosos se movem. Direção Marcelo Algaier. Direção de produção Pedro Long. Produção Marco Antônio Mocelin Chies. Produção executiva Rodrigo Berto Matias. Direção de fotografia e câmera Pedro Long. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição Cristiane Curioni, consultoria especializada Edgar Jacques. Locução Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.